Pela primeira vez na vida, eu prefiro uma criação americana a uma criação britânica. E aí, meus queridos, minhas queridas, tudo bem com vocês? Comigo tá tudo bem? Espero que vocês estejam bem também. Finalmente, vamos conversar, gente, sobre o primeiro gótico americano lançado pela editora Diário Macabro. Há tanto tempo que eu tô prometendo esse vídeo para vocês, finalmente ele chega, né? Mas eu já digo para vocês, fiquem até o final para vocês entenderem direitinho quem deve e quem não deve ler, e eu vou liberar cupons de descontos, tá? Se liguem, tá, pessoal? Então fiquem até o final do vídeo. Gente, maravilhosa esta obra. Já digo para vocês que é um dos melhores do ano de 2021. Com certeza, gente. Eu fiquei encantada com esta leitura. Um pouco desafiadora, sim, um pouco desafiadora, mas vamos conversando ao longo do vídeo. Acho que vai ser um vídeo um pouquinho comprido. Eu fiz algumas anotações, coisa que eu não costumo fazer, mas eu quero falar para vocês tudo direitinho aqui. Eu trouxe alguns outros livros para mostrar para vocês também. Então, aumentem a velocidade do vídeo, fiquem até o final para pegar o cupom de desconto. Tá bom, gente? Vamos lá então, né, meus queridos? Sentem o dedo no likeão, se inscrevam no canal para aqueles que gostam de um conteúdo diferenciado, né? Quem gosta de assistir o mais do mesmo é o que mais tem aí na internet, tá, pessoal? Mas aqui o negócio é diferente, tá? Pessoal, então, por que, né, que eu falei que eu prefiro, desta vez, uma criação americana a uma criação britânica. Geralmente eu prefiro tudo que é britânico, tá, gente? Inclusive filmes, séries, música, etc. Mas, desta vez, nós temos aqui o primeiro gótico americano do Charles Browning Brown, tá, pessoal? Que foi escrito em 1798 e eu gostei muito desta leitura. E nós temos aqui, que já saiu vídeo no canal, o primeiro gótico inglês, gente, que é o Castelo de Otranto, tá? Tem vídeo aqui no canal, procurem. Foi um pouco decepcionante esta leitura, tá? Na verdade, eu nem deveria ter me decepcionado, mas enfim, eu esperava muito mais do primeiro gótico europeu, né? Mas me decepcionei. Enquanto este daqui, gente, ele é focado em castelos, mortes misteriosas, igrejas, mistérios, cemitérios, que tem muito dessa pegada, né, inglesa. Geralmente o gótico inglês, ele é assim, né, pessoal? Muito aquela coisa de castelo mesmo, as aldeias, né, o cemitério, enfim. Essa é a pegada do gótico inglês, tá? Aí o gótico americano, ele é um pouquinho diferente. Nós vamos ter aqui os mistérios, nós vamos ter mortes inexplicáveis que podem ter um toque sobrenatural ou não, podem ser explicadas depois no final, né? Mas fica aquela dúvida também. Porém, o gótico americano, ele geralmente acontece tipo a céu aberto, em casarões a céu aberto. Nesse caso aqui, é na zona rural da Pensilvânia. Esses locais abertos me lembraram o gótico sulista, americano também, que tá nesse livro aqui da Flannery O'Connor, tá? Eu li, não trouxe vídeo, tá, pessoal? É uma coletânea de contos, eu achei mais ou menos, então preferi não trazer, mas de repente eu acabo trazendo, né, pro canal, acho que é uma coisa diferente, dessa coleção aqui, Clássicos de Ouro, né? E essa daqui, gente, é bem essa pegada. É o cotidiano, claro, é uma escritora mais atual, né, pessoal? É o cotidiano da zona rural, da parte sulista dos Estados Unidos, tá? Essa é a pegada do gótico sulista. E o que tem de parecido, então, com o nosso Wieland aqui, é esse gótico, né, esse mistério a céu aberto, em zona rural, em casarões mais afastados, tá, gente? Então tem essa pequena diferença. Eu prefiro os britânicos, né, mas como história, realmente essa daqui me pegou de jeito, tá? É um livro um pouquinho desafiador,
mas a gente vai vendo isso ao longo do vídeo, tá, pessoal? Vou tomar minha aguinha aqui, vocês me deem um minutinho. Continuando aqui então, tá, pessoal? Eu quero mostrar um pouquinho a edição para vocês e fazer um elogio às tradutoras. Pessoal, olha, deu o toque especial, porque é uma escrita muito bonita. Eu falei com a Natália, da Diário Macabro, e ela me disse que realmente deu um pouquinho de trabalho para fazer essa tradução, para encontrar os termos corretos para colocar aqui. Afinal, né, gente, é um livro de 1798, tá? E eu vou ler uns trechinhos para vocês também, para vocês terem ideia, assim, da pegada da história, da pegada da escrita, que eu fiquei, assim, apaixonada, tá, pessoal? Deixa eu mostrar aqui para vocês. Tá muito caprichado, lindo. Ele é de capa dura, tá, pessoal? Wieland ou A Transformação, tá? Aí atrás aqui tem os agradecimentos, porque foi uma campanha, né, pessoal? Muito bonito. Tem prefácio, tem pós-fácio. Bem bacana. Tem ilustrações dentro também, tá, gente? A letra, ela é um pouquinho miúda, mas a mim não incomodou, tá, pessoal? Ele tem um papel amarelo também, papel grossinho, uma ótima qualidade. Que lindas as ilustrações aqui dentro. A capa, gente, foi baseada naquela tela do, acho que é Grant Wood, o nome do pintor, se eu não me engano, que é gótico americano de 1930. Eu vou deixar a imagem da tela para vocês, que foi a inspiração para quem fez a capa, tá? Gente, sensacional, muito bacana mesmo. Gente, falando um pouquinho do Charles Brockden Brown, tá? Ele nasceu em 1771 e faleceu em 1810, né? Então, foram poucos anos de vida. Eu vou deixar também ali nos links, né, pessoal, aqui na descrição do vídeo ou nos comentários, uma página que é o Charles Brockden Brown Society, tá? Ele tem um site dele que tem muitas informações ali, bem bacana, gente, bem cheio, assim, de conteúdo mesmo, sabe? Bem rico o conteúdo, caso vocês queiram aí se aprofundar, né? Ele é de família, gente, dos primeiros colonos Quaker da Pensilvânia, aqueles carinhas que usavam aquele chapéuzinho estranho. Pois é, eles foram lá os colonos lá que começaram a povoar a Pensilvânia, inclusive a história passada, como eu já falei, na zona rural da Pensilvânia, tá? Ele tem como referência, gente, os pais da Mary Shelley, sim, para vocês terem noção. O pai da Mary Shelley, que era um filósofo, e a mãe, que era uma feminista, foram referências para o Charles, tá? Inclusive, dizem que enquanto a Mary Shelley estava escrevendo um conto, não era o Frankenstein, era uma outra história, ela estava lendo Charles Brockden Brown, tá? Muito legal, tá, gente? Eu li um pouquinho sobre a história deles, dei uma rápida pesquisada, né, gente, porque eu também não posso me aprofundar muito, mas vamos então ao livro, né, gente, do que se trata a história. Muitos comentários eu vi dizendo que é um livro sobre fanatismo religioso. Até pode ser, mas eu não vi os personagens como fanáticos religiosos. Pelo contrário, eles eram bem tolerantes. Então nós vamos ter aqui, gente, o pai, né, do Wieland, que na verdade é um casal de irmãos, a Clara e o Theodore, se eu não me engano, tá? Mas ela é a Clara, é ela que escreve a história para nós. Nós temos essa família. E o início, então, é a Clara narrando uma série de acontecimentos. É como se ela estivesse escrevendo uma carta para nós, contando sobre todas essas coisas sinistras que passaram na vida dela, tá? A escrita, repito para vocês, eu a adorei. Um pouquinho desafiadora mas eu gostei, achei muito bonita. Então nós temos o pai deles, o pai dos Wieland, que
ele trabalha tudo, né? Ele trabalha num navio mercante, né? Se eu não me engano, é uma coisa assim, bem no iniciozinho da história. E ele encontra um dia, gente, um livro que é dos camisardos. Quem eram os camisardos? Eram protestantes calvinistas, tá? Religião, né, pessoal? Então era um livro de religião. E o pai deles encontrou esse livro e começou a estudar. Um pouco tempo depois, ele adquiriu uma Bíblia. E ele começou a ficar, como é que eu vou dizer para vocês, muito devoto. Eu não acho que ele fosse um fanático, tá? Mas ele ficou muito devoto. E o Brother Brown traz isso para nós de uma forma bacana, assim, falando desse tema, porque a Pensilvânia é pertinho de Massachusetts, né? Mais ou menos perto ali. Razoavelmente perto. Foi onde ocorreu os julgamentos de Salem, onde teve aquelas mulheres todas, aquela história toda que aconteceu. Aconteceu 100 anos só, pessoal, antes desse livro aqui ser lançado. Então o Brogden Brown traz uma história falando de religião, falando até certo ponto de fanatismo, quando há pouco tempo, 100 anos, havia ocorrido todo aquele horror em Salem. Então ele foi um pouco ousado, né? Acredito. Mas então ele encontra esse livro, ele compra uma Bíblia, ele fica muito devoto, mas ele é tolerante, tanto que ele se casa, né? E a mulher, a esposa, não compartilha do mesmo tipo de fé que ele. E tá tudo bem para ele, sabe? Ele não se incomoda com isso. Então eles têm um casarão, um terreno muito grande, onde ele faz, um pouco afastado, um pequeno templo. E vira e mexe, ele vai para esse templo orar. O cara é devoto mesmo. E aí eu vou ler para vocês um trechinho, onde a Clara está escrevendo para nós e ela vai falar de como era o pai dela. E aí vocês já têm uma noção de como é a escrita do Charles. Então ela vai dizer assim, ó: sua postura em relação aos outros era repleta de caridade e mansidão. Uma tristeza pairava de maneira perpétua sobre suas feições, mas não se mesclava com austeridade ou descontento. Os tons de sua voz, seus gestos, seus passos eram todos em tranquila harmonia. Sua conduta se caracterizava por certa paciência e humildade, as quais garantiam a estima daqueles cujos princípios eram os mais detestáveis. Podiam chamá-lo de fanático e sonhador, mas não podiam negar o aspecto venerável de sua candura invencível e uma integridade inabalável. Sua própria crença na retidão era o fundamento de sua felicidade. Esta, entretanto, estava destinada a encontrar o seu fim. Bonita escrita, né, gente? Pois é, vocês podem achar, a Bárbara não é desafiadora, é tranquila. Isso é um pequeno trecho. Agora leiam um livro de 250 páginas, mais ou menos, com essa escrita rebuscada. Por isso que ele se torna um pouquinho desafiador, tá, gente? Mas não é difícil. Já deixo bem claro aqui pra vocês que não é uma escrita complicada, tá? Só tem que ter um pouquinho de atenção e paciência, né? Vontade pra ler. Então, gente, ele tá muito devotado, né? Com a Bíblia, tudo, indo lá pro templo, fazer retiros ao meio-dia, retiros à meia-noite. Até que um certo dia, a Clara e o irmão são pequenos ainda. O pai entra num estado de angústia avassalador. Ele diz que ele vai morrer. Ele tá angustiado, ele tá mal, ele tá apreensivo. E as crianças ali com a mãe jantando tinham um convidado na casa e o pai num estado de nervos assim terrível. E ele sabia que era o prenúncio da morte dele, que seria uma morte macabra. Tá? O
cara tá ali, a visita, né, o visitante ali, o parente, tenta dar uma acalmada e tal, todos eles vão dormir, até que o pai vai então à meia-noite pro templo fazer as orações. Quando eles percebem, gente, luzes lá no templo, claridade, e o pai, cadê o pai que não volta? Aí já começa o mistério. Chegando lá, esse tio, né, esse parente sai quase sem roupa correndo, porque eles estão vendo que tá pegando fogo, ó o fogo aqui atrás. Vai correndo para lá e encontra o pai das crianças, o senhor Willand, todo chamuscado, todo ferido, todo machucado. E aí? Ele teve uma combustão espontânea ou foi um raio divino que o atingiu? Nós temos vários mistérios nessa história que a gente fica em dúvida se é algo sobrenatural, se trapaça de alguma forma, se é loucura, se é alguma coisa psicológica. A gente fica em dúvida, até que as coisas começam a se esclarecer. Então as crianças, né, ficam com uma tia, porque o pai falece, né, gente, depois disso. A mãe, depois de alguns meses, morre também. E as crianças até a maior idade ficam com uma tia. Quando então elas podem herdar toda a mansão ali, a propriedade, que são 2 casas. E o templo continua lá, um pouco mais afastado. Então a Clara, ela mora numa casa um pouquinho menor, mais afastada. E o irmão dela mora num casarão. Eles se dão muito bem, se amam, se respeitam, foram criados sem religião, sabe? Acreditam em Deus aqui, pelo que parece, mas não tem assim uma corrente religiosa que eles sigam. Até que chega na vida deles, então, 2 amigos, a Catherine e o Henry, que são 2 irmãos. Vivem no estado de felicidade, se dão muito bem, se gostam, estudam, fazem passeios juntos, sabe? São felizes assim, né? Desfrutam a vida, porque eles têm até uma herança boa, né, dos pais. Então, o irmão da Clara, o Willand, se casa com a Catherine, já era de se esperar, e a Clara gosta do Henry. Mas eles não tem nada assim, é um amor meio platônico. Porque o Henry tá pensando em casar com outra mulher. Vou tomar mais uma aguinha. Entram então, pessoal, na história outros personagens. Entra um Carvin, que é um amigo deles que surge. É um amigo, acho que mais assim, do Henry. E esse cara, ele é meio suspeito, ele é um irlandês. Entram outros personagens na história. O Willand começa a ficar meio fanático, entre aspas, como o pai dele. Ele começa a se tornar um cara soturno, meio melancólico, sabe? Devotado também. Vai lá pro templo, mas não tanto como o pai, né? Ele é um pouco mais aberto, assim, pelo que parece. Mas ele sofre ali uma certa transformação, o Willand ou a transformação. Mas isso é bem sutil, depois vai haver uma transformação maior ainda. Então eles estão convivendo ali, tá tudo tranquilo, até que chega um momento que eles começam a ouvir vozes. O que são essas vozes? Deus, algo sobrenatural, loucura. Porque as crianças, né, passaram por um abalo muito terrível na infância, né, gente? Então, dá pra ter uma ideia de que, sei lá, podem ter ficado meio desequilibrados, quem sabe? Então, o Willand ouve a voz da mulher dele um dia na rua. Eles estão dentro de casa, o Willand vai caminhar, eu acho que ele tá indo para o templo, e ele ouve a mulher, a Catherine, falar. E ele procura, mas aonde ela tá? Nada. Ele retorna para casa e diz, eu te ouvi, você, né, tava na rua, não sei o quê. Não, eu tava aqui, né, todos nós aqui, conversando, né. E ele, não, mas eu ouvi. Até que os outros personagens começam a ouvir vozes também, gente. Inclusive,
essa voz vai colocar em xeque, vai colocar em dúvida a conduta da Clara, como se ela fosse uma perdida. Porque o que acontece? Um dia o Henry, que é o mais cético da turma, tá caminhando pela propriedade e ele ouve uma conversa da Clara com outro homem. Nós não sabemos o teor dessa conversa, mas eu acho que foi algo bem, bem forte. Porque ele fica assim, decepcionadíssimo com a Clara. Que ele não esperava algo dela dessa forma. Ele ficou assim, chocado com o que ele ouviu. Como se ela fosse, gente, uma mulher da vida, coisa assim, né? Essa conversa que ele ouviu, ela tendo com outro homem. E ela diz que não. Mas estou em casa, não conversei com ninguém. O que está acontecendo? O que são essas vozes? A Clara também ouve vozes, inclusive dentro de casa. E essa voz sinistra começa a criar um clima de tensão, de desconfiança entre eles, e tudo vai culminar, gente, numa grande chacina. Sim, vai acontecer algo bizarro nessa propriedade, tá? E eu paro de contar aqui pra vocês, tá, gente? Depois dessa chacina, os fatos começam a ser esclarecidos. Confesso pra vocês que o desenlace dessa história, a explicação dessas vozes, eu não curti muito. Estragou a leitura de forma alguma. É uma explicação inusitada, criativa, diferente, que eu jamais iria supor algo assim. Não curti muito. Acho que poderia ter sido diferente a explicação dessas vozes na história. Mas, gente, do começo ao fim é um livrão, tá? Recomendo, já disse pra vocês que pra mim foi um dos melhores do ano e com certeza foi. E aí eu vou ler mais um trechinho pra vocês. Imaginava ter deixado a caneta de lado para sempre. E, de todos os eventos possíveis, ter como morada esta parte do mundo era o que me parecia menos provável. Acreditava que meu destino estava completo e ansiava pelo fim de minha vida com a mais completa confiança. Certamente, tinha razões de estar cansada da existência, de estar impaciente para livrar-me de qualquer vínculo que me mantivesse longe do túmulo. Experimentei essa ansiedade em sua total extensão. Não estava apaixonada pela morte, mas compreendia que, pela condição de meu corpo, era impossível esquivar-me dela, mesmo quando não a desejava com tanto ardor. Olha que coisa linda essa escrita, gente. Me apaixonei. Vou terminando por aqui o livro, tá, gente? Então, é isso. Vocês têm mais ou menos uma noção da história, uma noção da escrita e quem deve ler e quem não deve ler essa história. Pois é, quem ama os clássicos, quem ama suspense, quem ama gótico, quem gosta de uma leitura desafiadora, ok, vai em frente. Quem gosta de leitura contemporânea, quem gosta de leitura fácil, quem gosta de leitura fluida, quem gosta de thriller, não leia este livro. Vocês vão achar maçante, tá? Vão se cansar. Depois, bah, não gostei tanto do livro. Eu digo, não vão pela minha opinião. Ouçam o que eu tô falando da história e de como é a escrita, como é o desenvolvimento do livro, tá? É um desenvolvimento devagar, gente. Ele exige atenção, porque ela escreve muito, a Clara, ela detalha bastante para nós, ela tem uma escrita robusta, tá? Eu achei lindíssima. Então, né, para quem gosta de uma boa literatura, eu acho que vai se dar bem sim com esse livro aqui, tá, pessoal? Eu adorei. E os cupons, então, gente, olha só.
A Diário Macabro, eu vou deixar tudo ali no comentário fixado. Vocês, quando colocarem no carrinho, lá no final da compra, vocês coloquem assim, tudo em letra maiúscula, cupom da BA. Vocês têm 10% de desconto neste livro aqui. Sem acento, letra maiúscula, cupom da BA, para 10 off, tá? É isso, pessoal. Recomendo demais essa leitura para quem gosta de literatura de verdade, para quem gosta de uma leitura robusta, para quem gosta de um bom mistério, um bom gótico, um bom suspense. É uma excelente pedida, tá? Fica aqui a dica, um dos melhores livros do ano de 2021. Nos vemos no próximo vídeo.